Oi, oi! Sejam muito bem-vindos à nossa live de esquenta. A gente está aqui na semana de aquecimento da Jornada das Mulheres Sem Culpa, que vai acontecer dia 17, 19 e 21 de outubro. Então, quem não se inscreveu ainda, corre lá na minha bio, clica no link que você pode participar das 3 aulas gratuitas que vão acontecer às 20 horas do dia 17, 19 e 21 de outubro, tá? Então, bom dia, todo mundo, bem-vindos. Quem tá chegando, hora do chá. Meu chazinho já tá aqui e hoje a gente vai falar sobre ciúmes e traição. Hoje é o nosso tema aqui dos relacionamentos, esse assunto tão pedido por vocês, essa confusão que é da insegurança, o que que eu faço, fui traída, não consigo entrar no outro relacionamento, se o outro vai tomar banho, você já tá lá louca, querendo fuçar o celular, e é desse jeito, né? Essa semana eu estava com uma das minhas mulheres aqui em desespero, porque estava lá tranquila na sala, mexendo no Instagram, e aí de repente ela passa pelos stories lá da empresa onde o marido trabalha e vê que ele está sentado do lado de uma mulher. E isso bastou para acabar com o dia dela. Ali ela já começou a ficar com taquicardia, já começou a ficar com tremendo e suando frio, simplesmente porque viu que ele estava sentado do lado de uma mulher. Ou seja, é isso que os filmes começam a fazer. Não tem a ver com o que o outro faz, não tem a ver com de fato com o que está acontecendo, tem a ver com o quão distante você está do único poder que você tem dentro de uma relação. Então, quem sabe aqui qual que é o poder que a gente tem dentro de um relacionamento? Faz favor. Coloca aqui nos comentários enquanto o pessoal tá chegando. E quem tá aqui, vocês já sabem como é que funciona. Clica aí no aviãozinho, encaminha para as amigas ciumentas, para as amigas que têm maridos ciumentos, namorados ciumentos, ou que passaram por traições também. Tem gente aqui expert no ciúme chegando, olha só que coisa bonita. Me conta, gente, qual vocês acham que é o único poder que a gente tem dentro de uma relação? Coloca aqui pra mim em uma palavra, se vocês conseguirem, que nós vamos começar a conversa por aí, sobre ciúmes. Todo mundo tá com um chazinho aí? Todo mundo acordada? Vamos ver quem arrisca. Conversa comigo. 7 horas da manhã. O que vocês acham? É o único poder que a gente tem, única coisa que a gente pode fazer para não se desgastar, como esse caso aqui. Eu tô contando um caso simples, né? Dessa minha cliente aí que simplesmente viu uma foto lá, o cara tá sentado no auditório, é óbvio que vai ter gente do lado, né? Enfim, passei a ser ciumenta depois da traição, poder da escolha. Nós vamos falar disso aqui, tá, Mayara? Fica por aqui. De se impor, não sei se impor seria a melhor atitude. Talvez escolher, né? Se posicionar. Amar a si mesmo em primeiro lugar, posicionar na área, isso mesmo. Então, o único poder que eu tenho dentro de uma relação é o de querer ficar ou não. Ponto. Eu tenho esse direito, a despeito de eu exercer ou não esse direito. O poder de querer ficar ou não. Porque olha só, é triste dizer isso, mas é fato, tá? Eu atendo tanto homens quanto mulheres. E aí eu vejo as mulheres se descabelando com estratégias de controle. Olha, não viaja, você tem que ter a senha. Alana, né? Eu sair ou ficar. Você tem que ter a senha, você não pode, você tem que acompanhar, né? Tá lá morta, não pode deixar ele sair sozinho, não, porque você tá abrindo espaço, tá dando brecha. As mulheres loucas querendo exercer esse controle sobre eles. E aí eu vi uma história de um homem que era o seguinte: ele ia para um motel. E esse motel, olha só como é que a que ponto chega e a gente fica na ilusão de que pode controlar. Esse motel tinha uma sala de espera
tipo uma antessala, assim, nos quartos, que fazia um som de torcida de estádio de futebol. Olha onde chega o negócio, tá? Então, por exemplo, eles iam, se eles saíssem lá, com, sei lá com quem, com outra mulher para o motel, e aí a oficial ligasse, eles iam para essa antessala e tal, botava o som lá do estádio e falavam que estavam vendo jogo de futebol. Ponto. Não tem nada que você faça que vai de fato controlar o que o outro vai fazer. A única maneira de o outro não te trair é se o outro escolher não fazer isso. Não tem outra maneira. Então, quando vocês se desgastam, né, nesse controle, nessa busca, nesse monitoramento, vocês só estão perdendo tempo na vida para lidar com o que de fato está por trás do ciúme, que é a sua insegurança. Insegurança de quem eu sou, insegurança de quem eu quero me tornar, insegurança sobre o que eu quero aprender na vida, o que eu quero fazer na vida, o que eu penso. Então você está perdendo tempo enquanto você está ali fuçando a vida do outro e querendo saber com quem que o outro tá, o que o outro pensa, o que o outro está fazendo. Você está perdendo tempo de lidar com o que realmente importa, o que realmente você pode lidar, que é quem você é e quem você quer se tornar. Não tem outra opção. Então, o único poder que você tem dentro de um relacionamento é o de querer ficar ou não. E a única maneira de você não ser traída ou de você não trair é se você escolhe manter o compromisso que você fez. Se o outro escolhe manter o compromisso que ele fez com você. Não tem a ver com você. Tem a ver com o outro, com o que ele escolhe. E aí, se a gente for falar aqui do ciúme em si, a gente pode falar, digamos, de dois tipos, tá? Um tipo de ciúme passa por esse vazio interno que a gente sente, essa insegurança, tá? Então, essa mulher que não se constrói, que não se preenche, que tá ali insegura, que ela não sabe nada sobre ela mesma, ela necessita do outro para existir. Então, se o outro não tá ali, se o outro não tá comigo, se ele não olha para mim, se ele não me elogia, se ele não fala nada para mim sobre o que ele pensa, essa mulher não existe, essa pessoa não existe. Eu tô falando mulher aqui porque o nosso time é feminino, mas os homens que estiverem por aqui entendam que vale, o contrário também vale. Então a pessoa começa a ter esse comportamento do ciúme por desespero, porque se o outro for embora, eu evaporo, eu desintegro do planeta, eu deixo de existir, eu não sei nada sobre mim, eu não faço nada por mim, eu não tenho ideia de quem eu sou e eu preciso dessa pessoa aqui por perto. Nem que seja para me xingar, nem que seja para me tratar mal, porque me trata mal, mas pelo menos eu sei que eu existo na hora que essa pessoa me trata mal. Entendem? Então é um desespero de existir. Passa aí pela personalidade border, se a gente estiver falando aqui da psicopatia. Não vem muito ao caso. Então eu controlo o outro por desespero com relação à minha própria existência. Onde eu falo, vocês estão perdendo tempo, vocês estão inseguras porque acham que precisam melhorar, sei lá, corte de cabelo. Vai pro salão, junta dinheiro, vai cortar, vai pintar, vai fazer o que vocês querem. Vocês estão inseguras porque vocês acham que vocês não entendem determinado assunto ou não conhecem, não leem determinado livro, não sabem falar sobre determinada coisa ou nunca foram para determinado lugar. Gente, vai, se vira, compra passagem, vai conhecer o mundo que vocês querem, vai se transformar na pessoa que vocês gostam, que vocês querem ser. Vocês estão perdendo tempo quando fica o tempo todo ali olhando para o outro, ou seja, eu quero que o outro me diga que eu existo. Esse é o desespero, o ciumento 1. O ciumento 2, que é um pouco mais complexo, já passa mais por uma perversão, tá? É esse ciumento da posse. Então, o outro é uma coisa para mim. É o que faz o gaslighting, né? Que fala, olha, você não passa essa maquiagem porque você é coisa de puta. Não sai com essa roupa porque você tá parecendo vagabunda. Então, é essa pessoa que vai manipular, que vai te fazer duvidar daquilo que você percebe. Então, esse ciumento possessivo, ele trata a pessoa que está no relacionamento
como se fosse uma coisa. É o mesmo ciúme que tem do carro, por exemplo. Se esbarrar no carro, ele fica nervoso. Ou compra um quadro lá, famoso lá, põe na parede e tá ali, né? A pessoa que tá no relacionamento com ele é mais um troféu, é algo dele ali para ser exibido, entendem? São esses dois tipos aí, principalmente quando a gente vai falando de ciúme patológico, tá? Tô lendo aqui vocês. Olha aqui, um dos comentários. Eu fico olhando tudo e acabei descobrindo muita coisa. E não me controlei e acabei com tudo que existia entre nós dois. Hoje vivemos na mesma casa, mas não conversamos mais. Não dá nem bom dia mais. Aqui é o comentário da Eliane. Gente, eu queria muito que essas histórias fossem fictícias, mas eu posso dizer que eu tenho milhares delas para compartilhar com vocês, tá? Eliane, isso não é só com você que acontece, não. Mas eu vou te dizer uma coisa que talvez sirva também para outras pessoas que ficam aqui acompanhando esses assuntos, né? Porque às vezes é tão doloroso que a gente guarda silêncio. Eu estava contando esses dias sobre a Paty, a Nath, a Tati lá, que são esses encontros de mulheres onde tem uma ali que está angustiada, querendo uma solução para a vida, mas quando vai contar para as outras, escuta só mais do mesmo e tem um movimento conformista dentro disso, né? Que acaba limitando a nossa criatividade para buscar algo mais saudável. Então, quando você chega numa situação desse tipo aí, onde você sabe que o relacionamento entre vocês já não faz sentido mais, né? E aí você ainda tem essa sensação de que você acabou com tudo que existia, né? A gente está falando de dois processos que acontecem diante da traição. Primeiro eu estava falando aqui dos ciúmes, tá? Quem tiver dúvidas aí pelo ciúme, vai mandando. Isso aqui é uma conversa aberta. Vocês podem mandar os comentários se vocês quiserem, que a gente vai passeando pelo tema, tá? Quando a gente está falando de uma traição, primeiro tem o clássico aí do Judas, né? Que é a maior traição aí do planeta. Então, antes de acontecer, teve lá a Santa Ceia, né? Tá Jesus e todos os apóstolos, e aí ele anuncia, né? Que um deles ia trair. Mas senta e come junto. Tem esse significado. E o que acontece ali? A pessoa que vai te trair, primeiro a gente tem que definir o que é traição, né? Porque para uns pode significar algo, depende do que é o contrato da relação, do que vocês acordaram. Mas basicamente seria uma quebra de lealdade, uma quebra de fidelidade, independente do que vocês acordaram. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa que vai te trair, essa é uma pessoa que come com você, que tem intimidade. Um estranho, uma pessoa que eu não tenho relacionamento afetivo, pode me decepcionar, pode me frustrar, mas não ganha o peso da traição, porque não é uma pessoa que eu tenha intimidade ou que eu tenha afeto, tá? E aí o que acontece? Quando é uma pessoa íntima, e no caso a gente está falando de um relacionamento amoroso aqui especificamente, quando isso acontece, a gente perde, primeiro, o que a gente pensava sobre o outro. Porque quando eu começo a me relacionar com alguém, eu estou validando o que eu penso sobre aquela pessoa. Eu estou validando a índole daquela pessoa diante da sociedade, diante da família. Eu coloco o meu voto de confiança naquela pessoa, né? Publicamente, digamos assim. Então, uma das coisas que a gente perde é esse conceito. Eu não perco só o dia a dia, só o relacionamento com o outro, eu não perco só a rotina, eu perco esse conceito. Mas, gente, onde é que eu errei? O que foi que eu não vi? Qual foi o erro? Qual foi a percepção? Então tem essa agonia constante, né? Teve gente aqui no começo da live que comentou, eu fiquei ciumenta depois que eu fui traída. Porque começa a surgir essa dúvida sobre a nossa capacidade de avaliação, sobre a nossa capacidade de percepção sobre o outro.
E aí, voltando lá no clássico, né, do Judas, aquilo não tá ali à toa. Uma das coisas que a gente precisa lembrar é que a traição ela não necessariamente está relacionada a algo patológico. Faz parte do desenvolvimento humano. E eu preciso entender isso, faz parte da imaturidade. Tá na nossa índole e dependendo de quais virtudes eu vou me esforçar para desenvolver, e virtude é esforço, então lealdade e fidelidade são virtudes. Eu preciso me esforçar para desenvolver, porque não é da natureza humana, é um atributo humano, tá aí. A questão da traição é um atributo do não amadurecimento. Se a gente for expandir, inclusive, sair fora desses relacionamentos afetivos, eu ainda arrisco dizer que toda evolução ela necessita algum tipo de traição, as tradições, as regras, etc. Mas aí a gente sai muito da questão do relacionamento, porque quando envolve o afeto, entra toda essa confusão aí de como eu me sinto diante do fato, de como eu me sinto diante do outro. Então, eu perco o dia a dia, eu perco esse relacionamento, mas eu começo a perder também a confiança na minha capacidade de perceber. Quando eu ainda não entendo que isso é um atributo do não amadurecimento do outro. Então, se eu percebo que eu fiz um compromisso de um relacionamento, um determinado relacionamento, e que eu não quero mais cumprir esse compromisso que eu fiz, e eu não sou capaz de olhar para o outro e falar assim, olha, eu mudei de ideia, tá? Eu tô dizendo não, amadurecimento. Sou eu também tentando sustentar uma imagem idealizada que o outro fez de mim. Então, na paixão, né? Na coisa da paixão, desse afeto íntimo aí, dessa idealização que a gente cria com relação ao outro, o outro ele também tende a querer criar um personagem que atenda a isso que eu vejo nele. E não necessariamente ser sustentável. A gente precisa entender que são duas pessoas ali que, se não estão inteiras e maduras, entendendo a profundidade, né, das falhas humanas, começa esse movimento de imaginação. Né? Então eu olho, eu idealizo, porque eu idealizo o outro e o outro tenta cumprir aquela idealização. Tenta que ele crie um personagem que vai sustentar aquela imagem que eu tenho dele. Tá? Então, por que é um atributo do não amadurecimento? Exatamente porque na medida que a gente amadurece, a gente começa a se sustentar dentro do que a gente está construindo de identidade. Eu não preciso de que o outro me diga como é que eu estou me sentindo, ele vai dizer da percepção dele, mas espera aí, eu sou capaz de falar, opa, me dá 10 minutos. Dá 10 minutos. Você está dizendo isso, ok, eu vi, me balançou aqui em alguma coisa, mas deixa eu respirar um pouquinho que eu vou pensar se isso realmente faz sentido. Eu não sou refém do que o outro pensa de mim para descobrir quem eu sou e o que eu sinto. E isso muda tudo. Na relação também, né? Faz sentido aí? Manda uns coraçõezinhos para saber se vocês estão vivas, se vocês estão compreendendo. Quem tiver dúvida também manda, porque eu gosto quando vocês interagem comigo aqui, pra gente ir passeando. Dá notícias, se tá tudo bem aí do outro lado. E aí eu abri a caixinha sobre ciúmes e traições, né? E a maioria das perguntas vem relacionada ao fui traída, aceitei, mas nunca perdoei. Fui traída, aceitei, mas eu nunca mais tive paz. Fui traída, né, como a Eliane estava dizendo aqui agora, não saiu da relação, mas aí eles não se dão nem bom dia mais. Além da traição do outro, tem uma traição que é minha comigo mesma. Eu sei que eu não quero estar nisso,
Eu sei que já não faz sentido mais pra mim e eu permaneço. Eu fico refém daquela situação. Então, ó, a Mayara tá dizendo aqui, eu queria superar e começar do zero porque ainda amo. Eu fiz eu respondi um stories ontem aqui, que me rendeu um tanto de mensagem. E eu tava dizendo o seguinte, gente, olha só, se eu trair alguém e essa pessoa continuar comigo, eu vou embora. Porque diz a lenda que quem não se ama também não consegue amar o outro. Mas isso está totalmente fora do senso comum e da nossa percepção. Essa ideia por si só é uma traição à tradição. A ideia vendida, especialmente pelas religiões, com todo respeito, mas essa ideia do perdão acima de qualquer coisa. Na prática isso não funciona. Na prática a gente se fere para não tomar uma atitude. E na hora que isso acontece, você arrasta essa raiva de que vale viver uma vida dentro de uma casa com uma pessoa que eu não consigo dar bom dia. Desculpa, tá? Mas assim, eu sei que não é só um caso. Tem uma pessoa que tá aqui que falou isso, mas eu mesmo passei por isso há muito tempo. A gente alimenta a raiva, vicia na raiva, isso torna um hábito. Sabe qual que é o problema que a gente acha que não consegue seguir a vida quando esse tipo de momento ele acontece na nossa história? Vou voltar na coisa da neurociência aqui, tá? Na medida em que vocês vão vivendo as experiências de vocês, o seu cérebro vai criando conexões neuronais, tá? E o seu cérebro, ele é programado para que você sobreviva, ou seja, todo dia quando você abre o olho, neurologicamente, é como se você já soubesse o que vai acontecer. Seu cérebro já tem uma ideia do que vai acontecer todo dia. Qualquer intercorrência que mude aquela rotina vai provocar um estranhamento. Então, toda vez que a gente imagina viver algo diferente do que já aconteceu, é como se a gente fosse se desintegrar novamente. Então, eu penso que eu não devia estar aqui nessa relação mais, mas eu não sei o que seria da minha existência se eu não estiver nessa relação, mesmo que seja rancorosa, mesmo que seja com mágoa, mesmo que seja com tristeza. Então, a gente acha que é por amor, mas às vezes é por raiva, às vezes é por indiferença. E aí vem das marcas e vem da programação que a gente teve lá atrás, na infância. Essa confusão que é o que significa o amor. Então as pessoas não têm ideia do que é isso. Então imagina que a gente cai no planeta, a gente nasce lá, sai da barriga da mãe, nasceu, e a gente não sabe nada, não sei o que é mesa, não sei o que é árvore, não sei se isso aqui chama carro, se isso aqui chama xícara, como é que é o nome do carro, eu não sei o nome de nada. Eu tô aqui para viver as experiências que eu tenho que viver, tá? E aí, olha o que acontece. É lindo, né? Mas os pais vão tentar cuidar daquela criança com todo o amor do mundo, né? E aí vai lá, a gente morre de trabalhar porque tem que dar o melhor para os filhos, e aí paga o olho da cara em tudo, e aí a gente fica estressado porque o dinheiro é pouco, tem que trabalhar mais, tá querendo dormir, não dá tempo de dormir, quer comer, não dá tempo de comer, aquela loucura que é. A questão da sobrevivência vem primeiro. Aí a gente fica estressado porque o menino tá chorando, porque quer atenção, porque quer brincar, e a gente vai e fala, dá um safanão pra lá, ou simplesmente não dá atenção, fala agora não posso e sai. E aí a criança não entende, e quando ela pergunta a gente explica assim, olha, eu tenho que ir porque a mamãe te ama. O conceito de amor ele fica embutido com indiferença, com agressão, o tempo inteiro, gente. Na primeira infância, na primeira etapa, não tem como entender o que é amor. E a gente segue a vida inteira sem entender com o que eu conecto essa palavra. Então, em energia, a gente conecta com essa sensação aí, com esse desconforto.
Porque para sobreviver, para disciplinar as crianças, para sobreviver, para ensinar, a gente usa e confunde essas palavras o tempo inteiro na cabeça do ser humano, das crianças. Eu falo que a humanidade tem que despertar, né? Porque nós, enquanto pais, enquanto mãe, muitas vezes eu repito isso. Se eu não tomar cuidado, hora nenhuma eles vão ligar a palavra amor com admiração, amor com respeito. Como é que eu associo essas palavras na cabeça das crianças? Então, quando vocês falam assim, eu ainda amo, eu fico me perguntando, o que será que essa mulher chama de amor? O que será que essa mulher chama de amor? Porque se um ET chegar aqui agora e perguntar pra gente, o que é amor? Aí vocês pegam o braço do ET, mete nele uma mordida e fala, amor é isso. E todo mundo precisa de amor, todo mundo tem que encontrar o amor. Imagina o que vai acontecer com esse ETzinho. Vai sair buscando mordida por aí. Na confusão, sem saber o que é que ele realmente está buscando, ou o que é que ele realmente precisa. Tá bom, deixa eu ler aqui vocês. Não sou ciumenta, mas sofri bastante por ele ser muito ciumento. Ele diz que mudou, só que é controlador, manipulador, não sei o que fazer. Coloca seu limite, Lucimara. Se você não conseguir sozinha, busca ajuda. Agora, e uma coisa eu te digo. Uma das estratégias de quem tá nessa linha aí do controle por posse ou do controle por insegurança, tanto faz, tá? Não vou separar essas duas personagens, essas duas pessoas. Vamos separar, controle, tá? Seja porque a pessoa controla por posse, ou seja porque a pessoa controla pelo próprio vazio, uma coisa precisa ficar clara. Você não preenche buraco de ninguém. Então, se o outro tá inseguro, ele vai ter que lidar com a insegurança dele. Não é você. Você segue e cuida da sua para que você não desrespeite ele. Tá? Mas ele tem que cuidar da dele. O fato dele estar inseguro não dá o direito de te manipular ou de te controlar. Então, quão consciente você está na sua história, na sua relação, para que isso não te domine. O quão consciente você está dos seus princípios, dos seus valores. Porque uma das estratégias de quem é manipulador é confundir a nossa percepção. Confundir a percepção do parceiro, tá? Com você é louca, você não entende, tá? E é feito de formas tão sutis, assim, às vezes tão pequenas doses que quem tá ali envolvido no afeto não se dá conta. Por que geralmente os outros percebem mais rápido quando alguém está sendo abusado? Porque não passa pelo filtro do afeto. Então a percepção ela não está tão contaminada assim. Então, o que você precisa fazer? Dá um passo atrás. Você busca uma ajuda terapêutica. Faça algo por você antes que seja tarde demais. Porque quanto mais você alimenta a roda da manipulação, mais isso cresce, tá? Então passa também pela sua insegurança sobre o quanto eu consigo bancar a minha história caso essa pessoa não fique. Você faz o impossível para manter a família e o casamento e acaba se machucando por se esforçar demais para segurar algo que não existe. Eu fiz um post da nuvenzinha com a escada, né? O que separa a vida que você quer dessa situação adoecida que você vive é admitir que isso acabou. Desce das nuvens. Então, como é que eu vou fazer o impossível para manter uma família num relacionamento que já acabou? Se eu me esforço demais, é onde eu falo, se eu trair alguém, a pessoa ficar, eu vou embora. Porque essa pessoa não se respeita. E quem não se respeita, não me respeita. Ponto.
critério para eu saber se vale a pena me envolver com alguém. Essa pessoa se ama? Essa pessoa se cuida? Essa pessoa se respeita? Porque se essa pessoa não faz isso, não espere algo mais para você. O que não tem dentro, não tem como oferecer. Então a gente tem que descer da nuvem e falar assim, ok, acabou. Só que a gente não desce, porque ninguém ensina isso pra gente. Eles ensinam pra gente que tem que ser até a morte. Até que a morte nos separe. Entende? E aí a gente arrasta o negócio até quase o ponto de perder o réu primário. Sem se dar conta. De que às vezes é muito mais respeitoso encerrar o compromisso do que manter. A Luísa lembrou da história do bolo vomitado. Nossa, Lu, agora eu não tenho a menor ideia de qual que é a história do bolo vomitado. Mas parece engraçado esse bolo vomitado. A gente sempre briga muito, mas não conseguimos ficar separados por muito tempo. Ó, é o amorzinho do ET lá, tá? Se eu acho que amor é guardar feijão no armário, é amor. Se eu acho que amor é brigar e voltar, ok, entre tapas e beijos. Se eu acho que amor é admiração e respeito, boa sorte. Vamos lá. Eu sou muito insegura por causa de um relacionamento abusivo. Hoje estou em relacionamento por traumas e medo de sofrer tudo de novo. E está atrapalhando muito a relação atual. Fabiana, você buscou ajuda? O que você fez depois? O que você fez depois que você saiu desse relacionamento abusivo? Ou não deu para entender se é o mesmo, tá? O que você considera? Quais são as habilidades, quais são os conhecimentos que você considera que são importantes e que você precisa aprimorar, que você precisa desenvolver? Então, por que eu tenho medo de sofrer tudo de novo? É aquilo que eu falei. O seu cérebro sempre acha que já sabe o que vai acontecer. Então, você entra eu fui traído e agora entro na próxima relação e não consigo confiar. Por quê? Porque eu já estou esperando que aconteça de novo. A gente só acha que vai acontecer aquilo que já aconteceu um dia. Nunca amplio a minha capacidade de imaginar e sonhar algo diferente. Isso é um esforço, isso é um exercício de mentalizar aquilo que vocês querem e não o medo daquilo que vocês não querem. Porque no momento em que vocês pensam, não tem diferença para o seu corpo e para o seu cérebro entre o que você pensa e o que você sente. Então você pensa que você vai ser traída, tá? E aí, numa fração de segundos, você já tá louca, com o coração acelerado, com a boca seca, porque você já tá pensando naquilo ali. Conectou o seu cérebro. O seu cérebro é o maior simulador do planeta. Conectou com esse pensamento, você vai responder fisicamente com aquela emoção. Todo pensamento gera uma emoção que gera um comportamento. Tenham consciência desse processo. Porque em qualquer um dos 3 pontos que você intervém, você tem uma alteração de todos os outros 2 eixos. Então, se eu intervenho no meu pensamento, eu tenho uma alteração de emoção, eu tenho uma alteração no meu comportamento. Se eu intervenho no meu comportamento, se eu me amarro no mastro, para eu não ir lá, louca, fuçar o celular do indivíduo, se eu não me amarro no mastro, se eu me amarro no mastro, eu tenho uma alteração da minha emoção, eu tenho uma alteração do meu pensamento. Qualquer um dos 3 que você interfere afeta os outros 2 eixos. Então, lembra disso. Todo pensamento gera uma emoção, que gera um comportamento. Escolham o pensamento que você vai alimentar. Escolham. Não estou falando de viver no mundo da fantasia, da Poliana lá, do jogo do contente da Poliana, ingenuamente, não. Você sabe o que é o ser humano, você está amadurecendo, você sabe que a traição, por exemplo, é um atributo do ser humano, que depende do esforço de desenvolver a virtude da fidelidade, da lealdade, são virtudes, precisa desenvolver. Quem quiser ler sobre isso, tem um livro que eu super recomendo, que é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, do André Comte Sponville. Cada capítulo fala de uma virtude, é lindo de ler. Comprem, vocês podem ler os capítulos aleatoriamente, não é um livro que você precisa ler do início ao fim na sequência não, tá?
E dá para entender isso. Bom, quais dessas eu valorizo, quais dessas eu realmente vou trabalhar para desenvolver, que eu vou botar energia para sustentar. Isso é importante. E na medida em que você trabalha internamente com seus desejos, com seus pensamentos, que você alinha o que você sente, que você alinha o que você quer, fica muito mais leve observar o que está acontecendo fora. E aí vocês não precisam monitorar o outro nesse modelo 24 horas. Não usa seu tempo para se desenvolver, para se aprimorar. Não joga fora o seu tempo, não. O tempo é vida. O tempo é vida. Então, eu fico louca quando eu vejo as mulheres, e esse ai, meu Deus, é impressionante. Elas sabem que o parceiro tá traindo, que ele tem outra, que tem uma amante, tá? Eu já descobri, eu já saquei por vários comportamentos, eu já, às vezes, já até vi, já até tem provas, e aí quer pressionar o outro na parede para que o outro fale. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quem trai, e aí tem a parte dolorosa da traição, quem trai e trai recorrentemente monta um cenário para isso. Tem um quê de Maquiavélico na história, mas apesar de ser humano, tá? Não necessariamente é um adoecimento, mas faz parte do humano. Mas o traidor, ele monta um cenário. Ele monta um cenário para sustentar a imagem que ele acha que a pessoa tem dele, ou a imagem social que ele tem, para sustentar imagens. Mas tem um planejamento. E aí vai ter a mentira em consequência desse planejamento, porque ele tem que sustentar uma imagem. Não é real. Daí que entra a mentira. Agora, para olhos avisados, aí treinem o olhar de vocês, é fácil perceber quando tem uma alteração no comportamento do outro. Não é tão complexo assim. Depende do quão corajosa eu sou para ver o que está acontecendo de verdade, não o que está acontecendo no meu mundo, no meu fantástico mundo da imaginação. Tem que romper um pouquinho com essa ideia do amor romântico para poder lidar com a vida real. Então, em psicologia a gente fala que as pessoas elas têm uma linha de base comportamental. É um jeito de funcionar, um padrão de comunicação que a pessoa tem. Então, tem uma pessoa que gesticula mais, tem uma pessoa que fala muito, que conta detalhes de tudo da vida, que fala rápido. Tem aquela pessoa que já é mais embutida, que não comunica tanto, que fala mais baixo. Tem um padrão, tá? Se você já não conhece o padrão de comunicação do seu parceiro, já vai mal por aí, tá? Lo siento. Mas já tá precisando começar a investigar por aí. Qual é o padrão de comunicação dessa pessoa que está convivendo comigo? Então, tem uma linha base de comportamento. Um dos primeiros sinais, estou falando de sinais, não estou falando de provas cabais. A gente pode sempre dizer, bom, aqui parece que algo está acontecendo. Um dos primeiros sinais de que pode estar havendo uma traição, por exemplo, é a quebra da linha de base de comportamento. Aquela pessoa que sempre chega caladinha, que não fala nada, ela chega e de repente tá, porque você não sabe o que aconteceu, porque eu passei ali, porque aconteceu não sei o que, tal coisa aconteceu também. Opa, é diferente. Alguma coisa diferente. Começa a observar. Sem desespero. Não tem desespero. Presta atenção, se você está preenchido, não tem desespero, pode ter dor. Mas entrar em pânico, entrar em desespero não cabe, se você já está em processo de amadurecimento aí. E aí, o que a gente faz? Os detetives particulares, eles costumam dizer que para fazer uma investigação, por exemplo, com relação a traição em relacionamentos, eles precisam de um contrato de 20 dias, no máximo. Porque, geralmente, em 15 dias, a pessoa arma o cenário. E aí o detetive vai saber o que está acontecendo ou não. Não precisa de uma investigação de 2, 3 meses. Então, marca hoje. Que dia é hoje? Hoje são 11 de outubro. Vocês marcam aí até o dia 21. Presta atenção no parceiro, como é que tá. Teve quebra de padrão de comunicação? Presta atenção, como é que estão os horários? Como é que tá? Faça perguntas amplas. Vê como é que vai ser o discurso da pessoa. Porque às vezes ela pode estar tendo uma quebra de padrão porque, sei lá, passou por alguma situação no trabalho, está com medo de perder o emprego,
ou pode ser alguém próximo que está doente, não necessariamente uma traição, mas teve uma quebra de padrão, faça perguntas abertas e escuta o que a pessoa vai dizer. Como é que você tá? O que aconteceu hoje? Como é que foi? Pergunta aberta, deixa a pessoa contar a história. Tá? Se tem mentira, provavelmente vai ter falha contextual, a pessoa conta aquela história toda, mas esquece um pedaço, ou conta uma história muito montadinha, muito perfeitinha, que não tem falha, que não falta nenhum pedaço, assim, tá tudo foi milimetricamente medido na história. Enfim, quer aprender sobre isso? Vai estudar sobre linguagem não verbal, vai estudar sobre microexpressões faciais, vai estudar, não perde tempo fuçando o celular de ninguém não, toma posse da informação que você quer ter. Porque é muito fácil esconder as coisas, se a pessoa estiver focada em não deixar você descobrir algo, ela vai maquiar. Então não se iluda. Então, quando essas mulheres que ficam ali querendo pressionar o outro para que ele confesse, gente, eu não compreendo, não entra na minha cabeça, particularmente falando, não entra na minha cabeça. Bom, se eu já sei o que está acontecendo, se eu já vi, se eu já fotografei, se eu já confirmei, e o outro está mentindo, é óbvio que ele vai mentir, ele arquitetou a cena. Para que eu vou continuar fazendo perguntas sabendo que o que eu vou ouvir é uma mentira? Não faz sentido. Aí entra a parte do reconhecimento, onde o tal do aceitei, mas não perdoei, aí eu fico sofrendo na relação. Gente, aceitação e perdão não resolve essa dor. Não resolve essa dor. Feriu a relação, rompeu com o contrato e vocês precisam reconhecer isso. Olha, nós fracassamos aqui. Não deu certo. Não está funcionando. O acordo que nós fizemos não funciona. Então nós vamos ter que interromper. Entende? Não é ficar no papel de vítima. Ai, você fez isso, porque você fez isso. Ai, eu faço tudo por você. A vida inteira eu dediquei minha vida por você. Opa! Peraí, tem muita vida pela frente ainda. Já foi, funcionou. Olha, ok, você não ficou, talvez você não é obrigada a gostar do meu jeito de viver, não? Ok. E aí, encerra o assunto e vai e mergulha na sua dor mesmo. Vai doer, não quer dizer que vai ser simples, não. Mas você cuida da sua dor e o outro cuida da dele. Não precisa mais mentir pra mim. Se for mentir pra mim, tá tudo bem, não precisa admitir. Porque o outro... E aí entende um negócio do lance da mentira? As pessoas... Vocês levam as coisas muito pro pessoal também, tá? Às vezes o outro mente dentro da relação, sobre esses assuntos de ciúme e traição, não necessariamente é pra mim a mentira, é porque ele não dá conta de admitir essa característica dele mesmo, do outro. Entende? Eu não dou conta de reconhecer o que eu fiz e reconhecer quem eu sou. E aí eu minto para sustentar essa imagem para mim, não é para o outro, não. E aí nos casais, gente, nos relacionamentos, um finge que falou a verdade, o outro sabe que era mentira, mas finge que acreditou. E o que mentiu finge que acreditou que o outro acreditou. Que mundo é esse? Onde é que nós vamos parar? Aí vai parar na terapia, gente. Não que eu esteja reclamando, meu consultório fica lotado. Por quê? Porque começa a ter torcicolo, que eles vai dormir com tanta raiva um do outro, que tensiona tanto a musculatura, que trava aqui, ó, pescoço, ombro, fica com crise de sinusite uma atrás da outra, crise de enxaqueca uma atrás da outra, e aí entra no sofrimento, porque a emoção, ela tá aqui, ela não saiu, não circulou. E o corpo padece. Um sintoma atrás do outro. Começa a ter problema de joelho, problema de coluna, problema para todo lado, dor de estômago, azia, etc, etc, etc. Não tem fim. O corpo padece. Por quê? Porque a emoção não foi direcionada. Não foi honestamente. Não foi honestamente. Então, ó, tem uma frase do Newton Bonder que eu adoro, que está no livro Alma e Moral, que ele diz o seguinte: há fidelidades perversas e traições de grande lealdade.
Então, às vezes, quando eu sou fiel a um compromisso que não faz mais sentido, que já não existe, e traio a minha alma, isso não faz sentido. Alguém precisa ser capaz de ser honesto dentro disso. Ok? Dúvidas, comentários, perguntas, estou aqui, à disposição. E aí, enquanto vocês mandam aí, deixa eu falar uma coisa, tá? Essa semana é a semana de aquecimento da Jornada das Mulheres Sem Culpa, tá? Quem não tá inscrito ainda, corre lá na minha bio, se inscreve gratuitamente, vocês vão ter acesso às 3 aulas que eu preparei para vocês, que vai ser dia 17, 19 e 21 de outubro, às 20 horas, tá? Então vai lá, que ainda dá tempo de vocês participarem. E lá eu vou falar para vocês sobre 5 passos para tomada de decisões, para vocês darem um rumo para a vida de vocês, de uma vez por todas. Vamos sair do limbo, vamos sair desse lugar aí de indecisão, tá? Ó, eu desejo para vocês uma ótima terça-feira, um feriado lindíssimo para vocês amanhã. Aproveitem muito. E tem mais live essa semana. Depois eu passo a agenda toda para vocês. Acompanha lá nos stories que eu vou passando tudo para vocês lá, tá bom? Um beijo grande. Boa terça-feira.